Olá, nós estamos aqui nesse momento para refletir um pouco acerca dessa matéria do Instituto Teológico de Barbacena, que é ministrada ao terceiro ano, cujo nome é Teologia Contemporânea. E vamos partir do início, de uma maneira tautológica, ou seja, o próprio significado da matéria, da lição, já nos traz informações acerca daquilo que será abordado. Quando nós dizemos teologia contemporânea, qual a ideia que nos traz, né, esse conceito? Logo nós, buscamos, nas informações que nós já colhemos ao longo desses 3 anos dentro do Instituto Teológico, e a gente já entende que teologia, a palavra teal quer dizer Deus, logia é o estudo, né? Então a gente faz logo essa imbricação. Teologia é o estudo de Deus, é o estudo da revelação de Deus aos homens, né? A própria manifestação do Deus, do grande eu sou, do Todo-Poderoso, que de si mesmo ele se revela ao mundo através de seus feitos na história. E ele deixa a eternidade e ele, no tempo, na temporalidade, ele se revela ao homem. Então, Deus, ele se revela ao homem através, das chamadas epifanias, também através de homens inspirados por Deus que nos trouxeram a palavra de Deus, e ele se revela à humanidade. Nós sabemos que nós podemos conhecer a Deus de uma maneira perfeita na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque na plenitude do tempo ele veio a esse mundo, ele deixou a sua glória, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo e veio nos revelar melhor quem é o Pai, quem é Deus Todo-Poderoso. E nós podemos ver, na face de Jesus quem é Deus. Então, teologia é o estudo de Deus, é o estudo da revelação de Deus. E contemporânea, aduz, ou seja, ela nos fala a respeito dos fatos modernos, dos fatos que estão acontecendo. Algo que é contemporâneo é algo que é cotidiano, que é diário, que é do nosso tempo. Então, essa lição, essa matéria, ela vai trazer uma evolução no sentido de progressão histórica do termo, da teologia, onde alguns teólogos, eles muito influenciados por diversas vezes pela filosofia, até mesmo por algumas ciências que poderíamos assim dizer sociais, que não existiam ainda, mas como tal hoje, mas que de certa forma tinham um viés mais social. E de certa forma esses pensadores, eles começaram a fazer uma leitura da palavra de Deus, criaram uma teologia muito centrada na maioria das vezes no próprio homem, nos próprios fatos sociais, nas decorrências do mundo da vida. Então, essa é a premissa básica dessa lição, que nós vamos estudar aqui agora, a chamada teologia contemporânea. E a gente sabe, a gente começa uma abordagem, a lição ela começa com uma abordagem já a partir do pensamento moderno, da modernidade. Mas eu gosto de recuperar um pouquinho mais o pensamento para a gente ter uma digressão histórica, ou seja, uma linearidade histórica para a gente poder se localizar no tempo. A gente sabe que Deus ele se revelou ao homem, e lá no Éden, na pessoa de Adão, a teologia, ou seja, a revelação de Deus ela era feita de uma maneira verbal. Deus se revelou a Adão e Adão foi passando a seus filhos e assim foi passando aos seus descendentes. A gente sabe da história até chegar o tempo que Deus chama Moisés, e ali para Moisés, que é o primeiro grande legislador, um grande libertador do povo de Deus, Deus lhe dá leis com relação à vida civil do povo, leis com relação à adoração, leis que em todos os aspectos iriam reger a vida do povo, do seu povo. Então Deus dá leis na pessoa de Moisés
para que a partir disso aí pudesse reger a adoração, um modo de viver das pessoas naquele tempo. A gente sabe que a partir desde então tem-se a escrita teológica, né? Começa-se os primeiros escritos, e nós sabemos que com o passar do tempo, né, o povo guardou essa tradição através dos papiros, enfim, das maneiras das tábuas também, e isso de certa forma foi preservado. Mas nós sabemos que vários anos se passaram, né? Vários anos se passaram até que o Messias prometido ele veio a essa terra, né? E deixou seus ensinamentos, sua palavra, o plano de redenção, qual que é a perspectiva de Deus com relação ao homem, a revelação para os tempos futuros, enfim, né? E homens inspirados da parte de Deus, eles escreveram o Novo Testamento, e a igreja primitiva ela já tinha porções, né, ali já da escritura, enfim. Mas onde eu quero chegar? A gente sabe que depois, no decorrer da história da igreja, nos primeiros séculos, primeiro, segundo, terceiro e quarto século, muita coisa foi escrita, né? Nós tivemos os pais apostólicos, nós tivemos vários pensadores, vários escritos, vários historiadores que se referiram a Jesus e a palavra de Deus, mas a gente percebe que no decorrer da história, vários tipos de teologias foram surgindo, né? Existiram vários concílios que vieram debater sobre temas que até então não estavam bem claros, enfim, né? Temas como a Trindade, como o pecado, como a ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo, enfim, e tudo isso foi formando, né, a história da teologia cristã. E a gente sabe, né, que depois dessa igreja primitiva, até o século IV, no século IV teve o chamado sincretismo religioso, onde o cristianismo ele foi tomado como religião oficial do Império Romano, e a partir daí então houve uma série de mistura, né, uma fusão entre outras religiões, como a cultura helenística, junto ao cristianismo. Depois disso a gente sabe que decorreu um período chamado de Idade Média, de Idade das Trevas, onde a igreja ela perdeu, né, na sua grande parte, essa revelação das Sagradas Escrituras. A igreja ela perdeu essa revelação, essa inspiração da palavra de Deus, essa iluminação, melhor dizendo, da palavra de Deus, e como decorrência lógica disso, uma série de heresias, uma série de ensinamentos contrários à palavra de Deus, eles vieram à tona, e até que nós chegamos na Reforma Protestante no ano de 1500, no século XVI, 1517 propriamente dizendo, só relembrando que a Reforma ela não se deu pontualmente, somente no lugar, somente na Alemanha com Lutero, não, mas ela aconteceu também na Suíça com Ulrico Zwinglio, na própria França com Calvino, em vários pontos, ou seja, era o próprio Deus trazendo ao povo uma nova revelação. E aí a gente chega na Idade Moderna, né, que é o foco desse nosso estudo aqui. E com a modernidade também, né, a gente percebe que veio um pensamento muito cético, um chamado ceticismo, onde se tinha a intenção, né, de se retirar essa visão teocêntrica da vida e das relações do homem em sua vida, e trazendo mais uma relação antropocêntrica, ou seja, a palavra antropocentrismo quer dizer o homem no centro. Então agora não mais Deus no centro, mas o homem no centro, né? E a gente percebe que em decorrência desse pensamento, vários filósofos, né, vários teólogos e filósofos também, né, muitos teólogos influenciados pela filosofia, eles tentaram dar uma releitura das Sagradas Escrituras à luz desse pensamento, né, desses pensamentos filosóficos,
ou seja, outros pensamentos que não teológicos. E foi foi dessa maneira que abriu-se o caminho para a teologia contemporânea, ou seja, esse período onde o homem estava no centro, né? O homem foi ao centro e de certa forma, isso deslocou-se o eixo, né? Deslocou-se esse eixo da visão de mundo de um homem. E nesse período moderno, a partir desse período moderno, do século XIV, XV, várias foram as influências que lançaram seus influxos, ou seja, que lançaram as suas influências mesmo sobre o pensamento teológico, né? E influências como filósofos, né? Como o próprio David Hume, com o seu empirismo, né? Ele entendia que a partir de uma análise dos fatos sociais, ou seja, das relações do homem na sua vida, isso aí, de certa forma, tinha um reflexo que ia influenciar a teologia. O próprio Immanuel Kant, né? Teve também a sua influência, a sua leitura sobre a teologia. E nesse cenário, vários teólogos surgiram, né? Muitos de cunho liberal. Nós vamos ver um pouco adiante, né? Na própria Alemanha, ela trouxe alguns teólogos, como o próprio Schleiermacher, Harnack, que vieram com um pensamento mais liberal da palavra de Deus. Só para nos situarmos, em suma, o que seria um pensamento liberal? Por exemplo, se você contemporaneamente conversar com um teólogo liberal, ele vai crer em porções da Escritura, mas vai refutar algumas outras passagens que eles entendem que precisam ser lidas e interpretadas, né? Que seja feita uma hermenêutica do texto à luz do liberalismo teológico. Ou seja, por exemplo, para um teólogo liberal, quando você vai estudar a passagem de Gênesis, o início, né, a criação do homem, ele vai te dizer que não, isso aí é um mito, ou seja, é uma narrativa na qual Deus criou para, através dessa narrativa, trazer princípios, trazer ensinamentos para o homem. Por exemplo, a passagem também de Jonas, né, eles vão falar, não, isso é uma mítica, é uma maneira que Deus se utilizou para trazer um ensinamento, princípios para o homem. Só que a gente percebe o seguinte, como que você refuta esse pensamento? Nós percebemos que quando Jesus veio, ele fez alusão a Adão como uma pessoa que existiu. Ele fez alusão a Jonas como uma pessoa que realmente existiu e não somente como um mito, não somente como uma narrativa, uma maneira de se ensinar algo. Então a gente percebe que esse pensamento liberal, ele por vezes ele tenta enfraquecer a inerrância das Sagradas Escrituras, né? A veracidade das Sagradas Escrituras. E por fim, se você em determinado momento da sua vida começa a escolher aquilo que você acredita das Sagradas Escrituras e rejeitar aquilo que você não acredita, no final das contas você já não está mais crendo nas Sagradas Escrituras, mas você está crendo em você mesmo. Você é o padrão, você é o modelo a partir do qual todas essas outras análises serão feitas. Então esse seria o pano de fundo, né? Essa seria a esteira do pensamento liberal, que foi muito divulgado, né? E está até no nosso meio, e teve como vamos dizer assim, um tripé, né? Podemos dizer que assim, de um cunho político, um cunho epistemológico, né? E um cunho de emoções, né? Um pouco complexo falar assim, mas ou seja, essa teologia liberal, ela é um pouco também do reflexo, por exemplo, de um momento político chamado Revolução Francesa, né? Onde nós sabemos, né, do famoso ensinamento da Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade,
igualdade, fraternidade, enfim, esses pensamentos, né, chamado iluminismo, a luz da razão, ou seja, todas as coisas são interpretadas à luz da razão, à luz do entendimento, do intelecto. E esse tipo de pensamento da Revolução Francesa, ele influencia em grande parte a questão dos teólogos liberais. E a questão da revolução epistemológica, ou seja, há uma viragem linguística, há uma nova interpretação dos conceitos das palavras, e essa viragem linguística epistemológica, ela também lança influência sobre a questão da interpretação teológica. E a própria questão do empirismo, né? A gente sabe muito do David Hume, existiram outros também empiristas, vários outros, como o próprio Jeremy Bentham, John Stuart Mill, que foram pessoas que mais focadas não na questão do intelecto, mas na questão do mundo da vida, dos fatos que acontecem no tecido social, na própria vida. E isso tudo, de certa forma, influenciou a questão da teologia liberal. Então, esse é um apanhado geral, né? Um resumo, um panorama geral do que compreende a denominada teologia contemporânea.